Olá, tudo bem? Excelente dia de estudo, mais um dia aí no conforto do seu lar. Espero que todos estejam muito bem. Galerinha, a gente vai continuar hoje com a nossa empreitada intelectual, falando sobre o mundo pós-Guerra Fria, o mundo bipolar, dando continuidade, ao nosso sistema de ensino, que tem uma variedade de conceituações. Beleza? Eu quero que você pegue e faça os apontamentos, Hoje eu vou colocar aqui vários conceitos, cortina de ferro, que eu falei no vídeo anterior, glasnost, perestroika, a nova ordem mundial, e gostaria que você me acompanhasse aí, no seu material didático, ou no seu caderno, façam suas anotações. E galerinha, o que foi o mundo pós-Guerra Fria? Que Guerra Fria foi essa, Por que foi denominado Guerra Fria, você já sabe. Foi uma guerra ideológica entre o sistema capitalista e o sistema socialista. E o sistema capitalista é esse que inicia-se, ou tem um boom aí, do século XV, XIV, XV para cá, e o sistema capitalista ele veio num processo evolutivo, e a gente viu nos vídeos anteriores, o capitalismo comercial, na sua primeira fase, e depois o industrial, sua segunda fase, e o capitalismo financeiro, ou também conhecido como informacional, que é o segundo momento que a gente tem vivido da terceira fase do sistema capitalista, onde a gente discute, inclusive, o processo de globalização, esse boom, da interação informacional entre o planeta, onde o planeta ele reduz, Antigamente você tinha aí, para fazer a travessia do século XIV, XV, e anteriormente, para você fazer a travessia do Oceano Atlântico, durava o quê? De 45 a 60, 70, 80, até 90 dias, dependendo das condições marítimas para a época. Hoje você faz essa mesma travessia do Oceano Atlântico, Brasil-Portugal, se você voa aí do Aeroporto Internacional Tom Jobim até Lisboa, Portugal, ou até a África, você faz 10, 11 horas de viagem, até menos, dependendo da aeronave. Então, queridos, primeiro você pesquisou sobre o termo cortina de ferro? Se você não pesquisou, eu quero que você anote aí. O que foi a cortina de ferro, Quando a gente fala cortina de ferro, lembra do Muro de Berlim, lembra no sistema socialista, que inclusive, sistema socialista, Sistema socialista que eu vou relembrar. O sistema capitalista, eu já falei com você que o principal objetivo é o lucro e que teve as suas fases de evolução. O sistema socialista, vou falar sobre vou fazer uma breve descrição do sistema socialista aqui, para que, se você não pegou, é interessante que você anote. O sistema socialista, o socialismo científico, ele foi criado por Karl Marx e Friedrich Engels, Foi adotado primeiro na Rússia, com a Revolução de 1917, a Revolução que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, tendo como o estopim, desta guerra a morte de Francisco Ferdinando, E foi adotado primeiro na Rússia, com a Revolução de 1917, e mais tarde eclodiu, para outros movimentos socialistas, como a Revolução Chinesa em 1949, Revolução Cubana em 1959, e várias guerras civis que resultaram na implantação desse regime, como no Vietnã, Coreia do Norte, Angola, e etc. Cuba, China, beleza? Então, o sistema socialista, que tem como característica também a não divisão da sociedade por classes sociais, tem como característica também o Estado, o governo, fazendo todo o processo de administração, você não tendo muitas discrepâncias, muitas diferenças salariais,
né? Saúde é igual para todos, educação é igual para todos, então o Estado ele administra com mãos de ferro a economia, né? E isso é um sistema socialista, criado por Karl Marx e o socialismo científico, né, em Friedrich Engels. Eu pedi no último, um dos vídeos anteriores, que você pesquisasse sobre o termo cortina de ferro. Você pesquisou? E vamos ver se você acertou, né? O termo cortina de ferro, ele era uma expressão criada, usada para descrever a divisão física, ideológica e militar da Europa, né? Por quê? Era uma divisão entre os estados capitalistas ocidentais e meridionais e as nações comunistas dominadas, né, pelos soviéticos durante a Guerra Fria. A cortina de ferro, né, ela, em outras palavras, ela designou a separação, né, física e ideológica, né, estabelecida na Europa após a Segunda Guerra, beleza? Entre a zona de influência soviética do leste e os países do oeste, né? Isso para enfatizar melhor este termo. Essa barreira ela caiu em 1989, com o Muro de Berlim, né? E a metáfora cortina de ferro ela foi popularizada, né? Ela foi popularizada pelo britânico Winston Churchill, beleza? Dá-se a autoria a um escritor, mas popularmente ela foi colocada por este britânico aí, Winston Churchill. E Winston Churchill, né, num discurso, disse assim: de Stettin, no Báltico, a Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Né? Isso ele declarou num discurso lá no dia 5 de março de 1946, nos Estados Unidos. Beleza? E cortina de ferro foi uma barreira construída, né, a partir de 1949 pela Hungria e depois pelos demais países comunistas. Né? Era formada, olha aí, olha a curiosidade, era formada por cercas de arame farpado, valas, construções de cimento, alarmes elétricos, instalações automáticas, né, de tiro ou minas, e que seguiam por milhares de quilômetros. Aliás, né, eu vou falar aqui, eu acho que você não deve saber, você sabe quantos quilômetros o Muro de Berlim, que também foi um ícone, né, da Guerra Fria, quantos quilômetros ele tinha? Então, daqui a pouco eu falo. Mas, ó, a cortina de ferro, né, ela foi desmantelada em maio de 1989, quando a Hungria ela decide abrir a fronteira com a Áustria, o que significou a primeira brecha na cortina de ferro, beleza? E sobre o Muro de Berlim, né? Sobre o Muro de Berlim, que foi um ícone físico, né, e foi um dos primeiros elementos observados embate, né, de União Soviética e Estados Unidos da América. Foi um dos primeiros elementos físicos a serem observados, né, foi a separação da Alemanha em oriental e ocidental. Né. Uma defendia a ideologia capitalista, outra defendia a ideologia socialista. O Muro de Berlim, né, foi um muro que iniciou seu processo, teve seu processo de aprovação de construção lá em 1961, beleza? E foi apresentado como uma muralha antifascista, também conhecida, né? Foi o regime alemão que obteve a aprovação, né, de Moscou para construir esse muro. E, inicialmente, ele era apresentado como uma muralha antifascista. O muro, limitado a leste por uma terra de ninguém, ele media, sabe quanto? 155 quilômetros. Né? 43 quilômetros dividiam Berlim em duas partes, de norte a sul, e 112 quilômetros isolavam Berlim Ocidental do território que defendia, né, a outra ideologia. E o Muro de Berlim, com 155 quilômetros, né, de extensão, ele era composto essencialmente por concreto armado e, em algumas partes, o Muro de Berlim ele era também cercado por partes de metal, beleza? Mas com o término da Guerra Fria, o mundo passou a vivenciar uma nova ordem mundial.
onde pode-se perceber uma intensificação dos problemas sociais mundiais. Beleza? Guerra Fria essa que foi marcada pelas corridas armamentista e espacial, né? E onde as superpotências que defendiam, né, cada um com a sua ideologia, eles travavam uma intensa disputa, né, pelo domínio de novas tecnologias e a busca pela hegemonia mundial. Né? A este cenário geopolítico mundial, onde ora um grupo defendia a ideologia capitalista e um outro grupo defendia a ideologia socialista, a este cenário geopolítico mundial dava-se o nome de mundo bipolar. Beleza? E com a queda do Muro de Berlim em 1989, ocorre a fragmentação da União Soviética e o fim da Guerra Fria, dando origem a uma nova configuração política. Né? Essa nova configuração levou em consideração a soberania dos Estados Unidos e o capitalismo. Além disso, a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela se consolidou como o mais poderoso tratado militar do mundo. Mas, antes de dar continuidade, eu quero que, quando a gente aborda o declínio do socialismo na Rússia, existem dois termos, que eu quero que vocês, inclusive, anotem aí, dois termos que acho que já passei como tarefa semanal para vocês, mas gostaria que vocês também fizessem este apontamento, né, que é muito interessante, é muito importante para a nossa continuidade intelectual aí. É sobre os termos, né, perestroika e glasnost. Beleza? Porque, perestroika, o que foi a perestroika, né? Perestroika, ela foi a reestruturação econômica com a introdução de mecanismos de mercado, né? Que mecanismos são esses, né? Preços que são regulados pela lei da oferta e da procura, né? O corte de subsídios estatais para proteção e maior liberdade para as empresas, além da abertura ao capital internacional. Beleza? Então anotem aí, a perestroika, ela foi a reestruturação econômica, né, com a introdução de mecanismos de mercados, né, com corte de subsídios estatais para a produção e maior liberdade para as empresas, além da abertura de capital internacional. Isso foi a perestroika, né, reestrutura econômica. E a glasnost? Né, quando pensa em glasnost, pensa aí no Gasparzinho, né, lembra daquele desenho? Glass é transparência, né? Então, glasnost, que foi a transparência política, perestroika, reestruturação econômica, e glasnost, transparência política, né? Que promoveu uma maior liberdade de expressão para a sociedade. Ela promoveu a redução dos gastos públicos e acordos de desarmamento, que culminaram com acordos de paz com os Estados Unidos da América. Beleza? Então, perestroika e glasnost, né? Dois conceitos que é interessante que vocês anotem aí, que foi abordado lá no fim do socialismo, o declínio do socialismo na Rússia, né? Onde a chegada do governo, né, de Mikhail Gorbachev, né, ao poder na direção do Partido Comunista levou à adoção, né, de novas políticas na tentativa de superar a estagnação econômica. Então, Mikhail Gorbachev, né, ele implementou estas duas políticas aí, a perestroika, que foi a reestruturação econômica, e a da política da glasnost, que foi a transparência, né, a transparência econômica. Então, queridos, sobre a nova ordem mundial, né, e depois que finalizou aí, que findou um ícone, com a queda de um ícone físico, né, que separava a Alemanha, o Muro de Berlim, foi construído a partir de 1961, né, conhecido como Muralha Antifascista, e foi iniciado sua queda a partir de 1989. 1991, propriamente dito, teve aquele movimento, né, lá na Alemanha. Então, querido, o mundo bipolar e as grandes potências mundiais, né? Depois, 1991, inicia-se
o processo de reorganização dos países, né? E nesse processo de reorganização dos países, passou-se a conhecer, né? Passou a germinar alguns blocos econômicos, né? Deles um dos mais importantes do planeta, a União Europeia, que deu sua continuidade, né, com a CEE, e inclusive o Mercosul, né, que é o Mercado Comum do Sul, lá o Tratado de Assunção, assinado em 1991, que deu origem ao Mercosul, né, que inicialmente foi Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, né, lembra disso daí? Mas os Estados Unidos, como a grande superpotência que saiu aí vitoriosa, né, dessa Guerra Fria, aí querido, dando continuidade, né, o mundo bipolar e o mundo multipolar, né, e as grandes potências mundiais. Acompanhe comigo aí e faça a descrição, hein? Ó, atualmente, para mensurar o poderio de uma nação, leva-se em consideração o seu nível de desenvolvimento econômico. E a partir desta nova ordem mundial, que é o mundo multipolar, né, ou também unimultipolar, difere-se grupos de países, né? O termo países de primeiro, segundo e terceiro mundo, esse termo já caiu, né? Nós temos agora outros termos, né? Nós temos, né, um termo mais genérico e mais amplo de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, né? Os países desenvolvidos são aquelas nações que apresentam elevado desenvolvimento econômico e industrial, né, associados a altos padrões de qualidade de vida. E o grupo de países subdesenvolvidos, por sua vez, habitualmente eles apresentam problemas sociais, né, associados a grande desigualdade, expressiva dependência econômica, né, e limitada capacidade de autonomia quanto ao desenvolvimento tecnológico e industrial, beleza? E dentro destes dois termos, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, a gente observa, né, no planisfério, no mapa mundi, que geralmente os países, né, do norte, né, ou os países do norte são os países desenvolvidos, porque é lá que está o Canadá, no caso da América, né? Canadá, Estados Unidos, no lado europeu, todos os países da Europa estão no norte, né? A China, né, que está aí a locomotiva do mundo. Então, os países do norte, a gente vai ter até um mapa no seu livro aí que vai mostrar, os países do norte são considerados os países centrais, os países desenvolvidos. E os países do sul, né, parte da América, dos 13 países do sul, e a parte lá da continente africano. O continente africano praticamente todo está na região denominada os países do sul, são os países subdesenvolvidos. Mas essa regionalização norte-sul, que caracteriza economicamente os países do norte em desenvolvidos e os países do sul em subdesenvolvidos, a gente vai ver tem aí uma outra nomenclatura que também pode ser empregada, inclusive em questões de concurso, onde existem, né, diferenças entre países centrais, países periféricos e países emergentes, né? E anotem aí comigo, ó, os países centrais. Os países centrais, eles são aqueles que apresentam um elevado índice de desenvolvimento político, social e econômico, né? Além disso, esses países eles possuem o domínio de avanços de tecnologias e exercem grande influência no mercado global, né? Dessa forma, poderíamos afirmar que estes países polarizam ao seu redor os países periféricos. E, por sua vez, quem são os países periféricos, né? Eles, também classificados como países subdesenvolvidos, né? Periferia, lembra de periferia, né? Então, possuem um baixo nível de desenvolvimento social, político e econômico. Apresentam diversas instabilidades quanto ao seu mercado, fazendo desses países locais de risco para investimentos, né? E os países periféricos, né, que são os países que estão à periferia dos centrais,
eles normalmente possuem uma influência internacional inexpressiva, né? Então, é aquele país que tem voz, mas não tem voto, né? E os países emergentes, né? Você vê o países centrais, periféricos, países centrais, os periféricos e os emergentes, né? Os emergentes, eles são aqueles que apresentam expressivas taxas de crescimento econômico, né? Embora também representam mercados de risco. Eles costumam receber grandes investimentos financeiros devido à sua mão de obra qualificada e barata, né? Nos últimos anos, o Brasil vem despontando no cenário mundial como um país emergente, né? E a China já está aí, né, avançada com as suas políticas e também está para aí com o Brasil. Claro que a China tem uma população de 1,4 bilhão de habitantes. A China, ela é a locomotiva do mundo, né? E com certeza vai chegar um pouquinho antes do Brasil no que se respeita à potência econômica mundial, né? Segundo algumas estimativas, em 4, 5 anos, isso estimativas, né, de alguns estudiosos, a China passe os Estados Unidos em questões de investimentos industriais, em questões de PIB, né? Beleza?